Imagine estar em um lugar onde você se sente completamente seguro, no controle de tudo, e de repente algo acontece que muda completamente sua vida. Algo tão grande, tão inesperado, que você não tem escolha a não ser enfrentar seus medos e encarar o desconhecido. Essa é a história de Jonas, um homem comum que foi chamado por Deus para uma missão extraordinária, mas que decidiu correr na direção oposta. O que ele não sabia é que Deus tinha um plano surpreendente para ensiná-lo sobre obediência, arrependimento e o poder do seu amor. Prepare-se para conhecer uma história que vai muito além de um homem e um grande peixe. Esta é uma história sobre escolhas, consequências e a incrível misericórdia de Deus. Vamos descobrir juntos, foi prazer ou perturbação? Jonas era um profeta de Deus, alguém que deveria estar acostumado a ouvir a voz divina e seguir suas instruções. Certo dia, Deus falou com ele de forma clara: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas 1:2. Nínive era uma cidade conhecida por sua crueldade e pecado, e a missão de Jonas era alertar seus habitantes sobre o julgamento iminente. Mas em vez de obedecer, Jonas decidiu fugir. Ele não queria ir a Nínive. Talvez tivesse medo do que poderia acontecer, ou talvez não quisesse que os ninivitas tivessem a chance de se arrepender. Seja qual fosse o motivo, Jonas escolheu desobedecer a Deus. Ele foi para o porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis, uma cidade na direção oposta de Nínive. Jonas pagou a passagem e embarcou, achando que poderia escapar de Deus. Mas ele estava enganado. Enquanto o navio navegava, Deus enviou uma violenta tempestade. As ondas eram tão grandes que o navio parecia prestes a se partir ao meio. Os marinheiros, experientes e acostumados ao mar, ficaram aterrorizados. Eles clamavam aos seus deuses, jogavam a carga ao mar para aliviar o peso do navio, mas nada parecia funcionar. Enquanto isso, Jonas estava dormindo profundamente no porão do navio, alheio ao caos ao seu redor. O capitão do navio encontrou Jonas e o repreendeu. Como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas 1:6. Jonas sabia que a tempestade era um sinal de Deus. Ele confessou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram ainda mais assustados e perguntaram o que deveriam fazer para acalmar a tempestade. Jonas respondeu: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas 1:12. Os marinheiros relutaram em jogar Jonas ao mar, mas a tempestade só piorava. Finalmente, eles oraram a Deus, pedindo perdão por tirar a vida de Jonas, e o lançaram ao mar. Imediatamente, a tempestade cessou e o mar ficou calmo. Os marinheiros, impressionados com o poder de Deus, ofereceram sacrifícios e fizeram votos a ele. Enquanto isso, Jonas estava no mar à mercê das ondas, mas Deus não o abandonou. Ele enviou um grande peixe para engolir Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas finalmente entendeu a gravidade de sua desobediência. Ele orou a Deus, reconhecendo seu poder e misericórdia. Nadi, minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jonas 2:2. Jonas se arrependeu de sua rebeldia e prometeu cumprir a missão que Deus lhe dera. Depois de 3 dias, o peixe vomitou Jonas em terra firme. Deus falou com Jonas novamente, dando-lhe a mesma ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Jonas 3:2. Desta vez, Jonas obedeceu.
Ele foi a Nínive e pregou uma mensagem simples, mas poderosa. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3:4. Para surpresa de Jonas, os ninivitas creram em Deus. Eles declararam um jejum, vestiram-se de pano de saco e se arrependeram de seus pecados. Até o rei de Nínive se humilhou diante de Deus, ordenando que todos se arrependessem e clamassem por misericórdia. Deus viu o arrependimento dos ninivitas e decidiu poupar a cidade. Isso deveria ter sido uma vitória, mas Jonas ficou furioso. Ele orou a Deus, dizendo: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende." Jonas 4:2. Jonas estava tão aborrecido que pediu a Deus para tirar sua vida. Deus respondeu a Jonas com uma lição poderosa. Enquanto Jonas estava sentado fora da cidade, esperando para ver o que aconteceria, Deus fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas e aliviar seu desconforto. Jonas ficou muito contente com a planta, mas no dia seguinte, Deus enviou um verme para destruir a planta, e Jonas ficou exposto ao sol e ao vento quente. Mais uma vez, Jonas pediu a Deus para morrer. Deus então perguntou a Jonas: "Você tem razão para ficar irado por causa da planta?" Jonas respondeu: "Sim, tenho. Estou irado a ponto de desejar morrer." Então Deus disse: "Você teve pena da planta que não fez crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Como não hei de eu ter pena dessa grande cidade?" Jonas 4:10-11. Com essa pergunta, Deus mostrou a Jonas que seu amor e misericórdia são para todos, não apenas para aqueles que achamos merecedores. A história de Jonas nos ensina que Deus está sempre no controle, mesmo quando tentamos fugir dele. Ele nos dá oportunidades para obedecer e cumprir seus propósitos, mas também nos disciplina quando falhamos. E, acima de tudo, Ele nos mostra que seu amor é maior do que qualquer erro que possamos cometer. Jonas, após ser vomitado pelo grande peixe, chegou a Nínive com uma mensagem urgente. A cidade era enorme, levava 3 dias para ser atravessada e sua população era numerosa. Imagine o impacto de um homem, ainda marcado pela experiência traumática no mar, chegando e anunciando a destruição iminente. A reação dos ninivitas foi impressionante. Eles não apenas ouviram, mas agiram imediatamente. O rei de Nínive, em um ato de humildade, desceu do trono, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, um sinal claro de arrependimento. Ele decretou que todos, até os animais, jejuassem e se voltassem para Deus. O arrependimento de Nínive nos mostra que ninguém está além do alcance da misericórdia divina. Mesmo uma cidade conhecida por sua crueldade e maldade pode ser transformada quando as pessoas se humilham e buscam a Deus. Isso nos faz refletir. Quantas vezes julgamos os outros como perdidos ou sem esperança, quando na verdade Deus está pronto para perdoar e restaurar? Jonas, no entanto, não compartilhava da mesma compaixão. Ele ficou irado ao ver que Deus poupou a cidade. Sua reação revela um coração que ainda precisava de transformação. Ele estava mais preocupado com sua própria reputação do que com o bem-estar das pessoas de Nínive. Isso nos lembra que mesmo após experiências profundas com Deus, podemos ainda carregar preconceitos e resistências que precisam ser trabalhados. Deus, em sua infinita paciência, não desistiu de Jonas. Ele usou a planta que cresceu rapidamente para dar sombra a Jonas como uma metáfora poderosa. A planta representava o conforto temporário que Jonas valorizava, mas que não tinha significado eterno. Quando a planta morreu, Jonas ficou abalado,
mostrando que seu apego era mais ao que lhe beneficiava do que ao que realmente importava: a vida das pessoas. A pergunta final de Deus a Jonas é um convite para todos nós. Você tem pena da planta, mas não tem pena de Nínive? Essa pergunta nos desafia a examinar nossos corações. O que realmente nos importa? Estamos mais preocupados com nosso conforto e interesses pessoais ou com o bem-estar espiritual e físico daqueles ao nosso redor? A história também nos ensina sobre a soberania de Deus. Ele controla o vento, o mar, os peixes e até os vermes. Nada foge ao seu domínio. Quando tentamos fugir de sua vontade, ele pode usar até mesmo as circunstâncias mais incomuns para nos trazer de volta ao caminho certo. Isso nos dá segurança, sabendo que, mesmo em nossos momentos de rebeldia, Deus está no controle. Outro aspecto fascinante é a universalidade da mensagem de Jonas. A salvação de Nínive mostra que o amor de Deus não se limita a um povo ou nação. Ele deseja que todos, em todos os lugares, se arrependam e se voltem para Ele. Isso inclui pessoas que podemos considerar inimigas ou diferentes. A história de Jonas nos convida a quebrar barreiras e compartilhar a mensagem de Deus com todos, sem distinção. A jornada de Jonas também nos lembra que a obediência a Deus nem sempre é fácil ou confortável. Pode exigir que enfrentemos nossos medos, preconceitos e comodismos. Mas no final, a obediência traz paz e propósito. Jonas aprendeu isso da maneira mais difícil, mas sua história continua a inspirar gerações a confiar no plano de Deus, mesmo quando ele parece incompreensível. Por fim, a história de Jonas e o grande peixe nos mostra que Deus está sempre disposto a nos dar uma segunda chance. Jonas falhou, mas Deus o restaurou e o usou poderosamente. Isso nos dá esperança, sabendo que nossos erros não definem nosso futuro. Quando nos arrependemos e nos voltamos para Deus, Ele nos capacita a cumprir seus propósitos de maneira ainda mais significativa. A história de Jonas nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes tentamos fugir do chamado de Deus? Quantas vezes priorizamos nosso conforto em vez de obedecer à sua vontade? E, acima de tudo, quantas vezes deixamos de enxergar as pessoas ao nosso redor com os olhos da compaixão divina? Jonas nos ensina que Deus é paciente, misericordioso e está sempre disposto a nos dar uma segunda chance. Que possamos aprender com seus erros e acertos e nos tornar instrumentos de amor e transformação no mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua participação ajuda a levar a mensagem de Deus a ainda mais pessoas. Juntos, podemos espalhar a esperança e o amor que encontramos nas Escrituras. Até o próximo vídeo.